Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Musical do Rei. Estamos trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus para a nossa meditação, para a nossa edificação espiritual. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Isso vai ajudar a plataforma do YouTube a reconhecer o canal e expandir o Evangelho. O procedimento dos filhos de Deus. Vamos falar um pouco sobre o procedimento daqueles que professam ser filhos de Deus. Só professar não adianta. Nós temos que, na prática, mostrar que somos filhos de Deus. Em Efésios, capítulo 4, versículo 23 e versículo 24, Paulo diz: "E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade." Nós temos que nos renovar no espírito da nossa mente. Sabemos que a mente é a capital do corpo. Se ela está renovada, ela vai transmitir para o resto dos nossos membros as coisas certas para fazerem, porque agora ela está em Cristo. Nós temos que nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado na verdade e na justiça e na santidade. Aqueles que são chamados, lavados no sangue do Cordeiro, agora são novas criaturas que têm a justiça de Cristo e a santidade. Por isso que os cristãos verdadeiros, aqueles que honram o nome de Cristo, estão vivendo em santidade, em justiça, na verdade do Senhor. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Assim como acontece nos nossos dias. Por isso, deixe a mentira. Vamos ser sinceros uns para com os outros. A Igreja de Deus, ela tem que estar unida na verdade, no mesmo propósito, no mesmo Espírito de Cristo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, verso 26 e o verso 27. Todos nós, quando passamos por alguma situação, chegamos até a ficar irados. Mas não devemos pecar, guardar ressentimentos, ficar todo o tempo com aquela mágoa no coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, para que nós não venhamos dar lugar ao diabo para nos acusar diante de Deus. Vamos perdoar, vamos viver na união da verdade de Cristo na igreja, porque essa união da igreja é na verdade, é no Espírito de Cristo. Não é homem que vai trazer essa paz, que vai trazer essa união para a igreja. É o Espírito, é a verdade. Os homens apenas são condutos de Deus para que essas mensagens venham ser plantadas na mente da igreja. A igreja somos nós, pessoas usadas por Deus, trazendo a palavra, de acordo com a lei, de acordo com o testemunho. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4, 29. Nós temos que pensar antes de falar. E o que nós vamos falar é para a edificação daquela pessoa? Nós temos que falar a verdade e saber falar a verdade. Nós não podemos falar palavras aborrecidas, grosseiras com outras pessoas, porque isso não é de um cristão. Temos que usar boas palavras para que possa ajudar a crescer na fé.
aquela pessoa e não para que ela venha desfalecer a sua fé. No livro Lar Adventista, na página 437, os outros membros da família perdem o respeito por aquele que assim fala, quando é certo que se ele restringisse seus sentimentos, poderia conquistar a confiança e a afeição de todos. Muitas vezes a gente fala sem pensar, e dessa forma a gente perde a confiança da família, daqueles que estão perto de nós. Por isso vamos ter cautela e muito cuidado quando nós falarmos. Como diz o texto de Efésios, falar palavras boas, não para agradar o pecado da pessoa. Se a pessoa está errada, nós temos que falar o erro. Agora, tem que saber como falar. Não podemos falar de qualquer jeito. Porque se eu peco, você peca e alguém vem trazendo pedras para atirar em nós, nós vamos querer retribuir da mesma forma. Assim como uma pessoa fala aborrecida com outro, ela vai receber da mesma moeda palavras aborrecidas. Por isso que Paulo orienta a igreja a ter cuidado com as palavras. A palavra de Deus não autoriza ninguém a falar asperamente, criando por isto desagradáveis sentimentos de infelicidade na família. Veja só, a palavra de Deus não autoriza falar dessa forma, asperamente, criando esse clima desagradável dentro da própria família, até dentro da igreja também. No livro Things of the Times, 14 de novembro de 1892, diz o seguinte: silenciai a má palavra. Se você vai falar uma palavra que vai fazer mal ao ouvinte, fique em silêncio. Afastai o pensamento não santificado, pois a testemunha fiel pesa cada palavra, avalia cada ação e declara: eu sei as tuas obras. Apocalipse 3, verso 15. Então, as nossas palavras serão colocadas em balança também. Ou as nossas palavras vão nos condenar, ou elas vão nos absorver. Por isso, cuidado no falar, no nosso procedimento. Nós que somos filhos de Deus, temos que buscar ter o comportamento, as palavras de Jesus Cristo, que é o nosso exemplo a seguir neste mundo, nesta vida. Ainda no Lar Adventista, na página 437, cumpre submetermos um temperamento impulsivo e dominar nossas palavras, e a esse respeito conseguiremos grandes vitórias. Então, nós temos que controlar o nosso temperamento impulsivo. Nós temos que segurar ele, dominar nossas palavras, para que, ao ser pronunciadas, elas sejam agradáveis àquelas pessoas que vão ouvir. Aquela pessoa que está precisando de uma palavra, ela vai se sentir bem ao ouvir você falar. E a esse respeito, conseguiremos grandes vitórias para a honra e para a glória de Jesus. A menos que controlemos nossas palavras e nosso temperamento, somos escravos de Satanás. Se nós não controlar, e se a gente continuar com esse tipo de tratamento com a família, com os irmãos, seja com quem for, nós estamos fazendo um trabalho para Satanás, sendo escravos dele. Achamos-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativos. Nós temos que mudar o nosso temperamento, o nosso modo de agir e de falar. Muitas pessoas dizem: mas eu sou assim. Não, você é assim. Mas não é obrigado a pessoa viver todo o tempo dessa forma. Cristo faz um trabalho de mudança. Tem as orientações da palavra, do espírito de profecia, exatamente
para moldar cada um daqueles que estão seguindo a Cristo. Quando Cristo esteve na terra, os seus seguidores, os discípulos, eles também tinham temperamentos agressivos, mas Cristo conseguiu transformar aqueles homens. Ele não tem mais esse poder de conseguir transformar eu e você? Claro que ele tem. O mesmo Espírito que atuou lá no tempo de Jesus, ele está atuando hoje também para nos ajudar a ser transformados e renovados, para que a gente não venha a ser servos de Satanás. As palavras estão dizendo que esse tipo de comportamento nos faz escravos de Satanás. Todas as palavras de altercação, palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita à sua satânica majestade. Lá Adventista, página 437. Então tudo isso, palavras que são mal proferidas, irritadas, são ofertas a Satanás. Ele se agrada disso. Que danos se produzem na família pelo proferir palavras impacientes, pois o falar impaciente de um leva o outro a retrucar no mesmo espírito e maneira. Lá Adventista, página 439. Que nós venhamos buscar em Jesus Cristo, na prática, viver uma vida diferente. Que os nossos atos, que as nossas ações, os nossos temperamentos venham ser mudados e renovados, para que nós não venhamos ferir a nossa família, os nossos irmãos da igreja, que é a família da fé, com palavras impacientes, pois esse tipo de palavras leva outro a retrucar da mesma forma, pois é o mesmo Espírito que vai atuar. Temos que nos apresentar com novos atos, novas ações. Isso tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de nós. Deus fortaleça a nossa vida. A cada dia possamos mudar essa maneira que nós vivemos hoje. Ainda que somos cristãos, mas temos ainda atos falhos. Estamos num processo de transformação, mas que a gente não desistamos de estar com Cristo e possamos viver com Ele lado a lado, pois Ele que vai trazer para nós a graça, seu poder maravilhoso, para que nós possamos alcançar essa mudança completa e total. Agradeço a todos e agradeço ao Deus amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo.